Graça e paz, igreja, meus amados irmãos, como é bom estar aqui mais uma vez para falarmos a respeito da palavra de Deus. E minha oração é para que ela possa tocar o seu coração, tocar o coração da sua família e de fato nos levar a uma reflexão e também a uma transformação que só o Espírito de Deus pode nos trazer. Hoje eu gostaria de trazer uma mensagem baseada no livro de Ageu para você. E primeiramente eu quero trazer um rápido contexto histórico do que estava acontecendo ali quando Ageu foi levantado por Deus para levar uma mensagem ao povo. Judá, o reino do sul, caiu no ano de 586 a.C., 136 anos após a queda do Reino do Norte. Hoje sabemos que essa diferença de intervalos, esse intervalo de tempo entre a queda do Reino do Norte e o Reino do Sul, deu-se ao fato de cumprimentos de promessas que Deus havia dado a Davi, pois como sabemos, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Entretanto, o tempo da queda chegou. Ainda que de forma educativa, a Babilônia arrasou o Reino do Sul e levou cativo todos os hebreus. Eu digo de forma educativa, pois Deus tinha a intenção de corrigir esse povo e não de castigá-lo. Após 70 anos, em 536 a.C., Ciro derrubou a Babilônia e promulgou um edito que determinou que os judeus tivessem seu exílio terminado e pudesse voltar para a Babilônia, ou seja, da Babilônia para a Palestina. Retornaram aproximadamente 50 mil judeus, irmãos, para Jerusalém nesse momento, e eles tinham como finalidade reconstruir o templo e recomeçar uma nova vida sob a liderança de Zorobabel. Após chegarem em Jerusalém, o livro de Esdras nos revela no capítulo 3, versículo 2, que eles logo edificaram um altar a Deus de Israel, para oferecer sobre ele ofertas queimadas. Este momento foi tão sublime, foi tão marcante para o povo, a ponto que nós vemos no capítulo 3 do mesmo livro de Esdras, verso 11 e 13, a seguinte informação: com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em voz alta, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Meu amado, imagine só, 70 anos em cativeiro, longe da sua terra. A emoção deve ter tomado conta de todos, assim como tomaria de nós também. A partir desse momento, apesar do ânimo, da alegria, as adversidades, como tudo na vida, começaram a surgir. Aqui já temos um bom aplicativo para as nossas vidas. Por mais animados que estejamos com alguma conquista, situação, notícia, as adversidades irão surgir e tentarão nos desanimar. Mas a palavra de Deus nos convida a ter os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pois dele procede o nosso socorro e a nossa proteção. Eu gostaria aqui de citar 4 adversidades de maneira rápida que foram enfrentadas por aqueles 50 mil hebreus que voltaram a fim de reconstruir o templo naquele momento. A primeira adversidade enfrentada por eles foi a falta de recursos. Meus irmãos, nós que nunca passamos por uma guerra, talvez os irmãos de idade um pouco mais avançada passaram por esse momento, mas grande parte da nossa igreja não sabe o que é estar em uma guerra. E nós que nunca passamos por esse momento, por essa questão única, nós não temos a ideia do que é voltar para um lugar que está totalmente destruído.
debaixo de escombros, de entulhos, acabado. Como se isso não bastasse, aquele povo estava recomeçando, desprovido de muitos recursos, já que haviam estado em cativeiro por 70 anos. Eles estavam lá e não podemos nos esquecer que eles não tinham como juntar muitos recursos na Babilônia. Eu lembro-me de um momento da minha vida quando eu tive que recomeçar. Uma situação de falência de um cliente levou a minha empresa ao declínio financeiro. Como é difícil estar sob ruínas, com recursos limitados e ter que recomeçar. Eu não sabia por onde começar e por vezes eu nem tinha vontade de começar. Eu não tinha vontade de me levantar da cama, tamanha apatia que me tomava conta em alguns momentos. É possível que você já tenha passado por isso ou que está passando agora. Você precisa reconstruir algo, talvez recomeçar um relacionamento, seja ele de amizade ou o seu casamento. Você precisa se levantar financeiramente ou você precisa recuperar-se de uma situação de saúde, mas quando você olha para o lado, o que vê é apenas falta de recursos. Meu amado, caso este seja o seu caso, ainda nessa noite Deus lhe trará a resposta. E eu creio nisso em nome de Jesus. Uma segunda adversidade que eles passaram, importante de saber, foi a possibilidade de alianças perigosas. Logo que os judeus retornaram da Babilônia para a Palestina, os samaritanos propuseram a eles unir-se na construção do templo. Mas essa aliança era um laço para os judeus. Embora eles tivessem boa aparência física, os samaritanos tinham abandonado a fé em Deus e abraçado uma fé mística, sincrética, cheia de deuses. Portanto, aderir a essa aliança poderia representar grandes riscos ao povo de Judá, justamente em um momento de recomeço. Meus queridos, o inimigo é tão astuto, e como diz as Escrituras em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não é diferente em nossas vidas. Ele está sempre ao derredor, esperando nossa fragilidade, a fim de nos propor alianças que aparentemente nos trarão socorro ou salvação. Mas não se engane, tais situações nos causarão dor e constrangimento num futuro bem breve. Lembro-me que no processo de reconstrução da minha empresa, tive a oportunidade de fazer parceria com alguns artistas e bandas renomadas do Brasil. Uma delas, creio hoje, que foi uma aliança da qual eu não deveria ter aceitado. Porém, minha falta de fé em Deus, misturada com o desejo do sucesso, da rapidez em reconstruir, me fizeram caminhar por um trilho que eu não deveria. A consequência disso foi a desilusão, mais dívidas e um grande estresse. Quais alianças o inimigo tem colocado em sua vida como um pretexto de solução e ajuda? Lembre-se da advertência do texto de Pedro, que diz assim: sede sóbrios, vigiai. Amados, alianças perigosas estão presentes em todos os lugares, inclusive dentro da igreja, onde infelizmente existem alguns lobos que são travestidos e estão travestidos de ovelhas. Portanto, tome cuidado. Peça a Deus que lhe revele se tais propostas de aliança, sejam elas de qualquer esfera, são vindas realmente de Deus. Vigie no trabalho, nas amizades, na faculdade, no relacionamento, no seu casamento, enfim. Esteja ligado com as alianças perigosas. Uma terceira adversidade foi a oposição hostil que eles enfrentaram. Rejeitados, os samaritanos ergueram-se com grande força como opositores da obra da reconstrução do templo. Eles foram de parceiros a inimigos em pouco tempo. Esdras capítulo 4, versículo 21, vai nos dizer que Artaxerxes baixou um decreto proibindo a reconstrução da cidade e do templo. Sabe qual foi a razão? A razão foi que os samaritanos começaram a enviar
cartas e criar mentiras e intrigas, fazendo falsas acusações contra o povo hebreu, dizendo que eles estavam conspirando contra o rei. Como eu disse, inclusive eles enviaram cartas ao rei dizendo isso. Você já percebeu que em alguns momentos, quando você está crescendo, recomeçando, sempre aparecem os opositores querendo lhe destruir? Alguns primeiramente se aproximam e lhe dão tapinhas nas costas e até lhe oferecem ajuda. Mas o coração e a intenção deles são más. Muitos tornam-se instrumentos do inimigo para desacelerar a construção e a reconstrução da nossa vida, inclusive destruir a obra de Deus, como era o caso daquele momento. Infelizmente, a história nos mostra que o mundo está cheio destes invejosos, que quando as situações não se desenvolvem do jeito planejado por eles, que quando eles não podem ser pessoas importantes nessa obra, nessa caminhada, os mesmos se levantam com mentiras, com fofocas, traições, para destruir e atrasar as nossas vidas. Querido, sempre haverá pessoas se levantando para lhe impedir de construir, o que quer que seja o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, o seu ministério na igreja. Eles vão tentar lhe parar no meio do caminho, e não foi diferente com aquele povo. Não deixe que mentiras e falsidades criadas por esses, ainda que não reveladas como mentiras, sejam capazes de parar ou impedir aquilo que Deus tem lhe dado para fazer. Meus queridos, lembre-se do que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. O próprio Deus é quem encarrega de trazer a verdadeira justiça, e creia, ela nunca falha e nem chega atrasada como alguns dizem. A quarta e última adversidade enfrentada por aquele povo que eu gostaria de citar é a lembrança do passado. Como já lemos em Esdras capítulo 3, lá no começo da nossa mensagem, após lançar os fundamentos e o altar de sacrifício, muitos se alegraram e os mais anciãos choravam. Esse choro não era de alegria por parte dos mais velhos, e sim de tristeza, pois ao ver aquela construção, eles não tinham esperança de que o novo templo pudesse ser tão majestoso como o templo construído por Salomão. Tem gente que não se desprende do passado, está com o coração cravado e amarrado a lembranças de outrora. Isso gera também um coração amargurado e ingrato, assim como o coração do povo que saiu do Egito. Infelizmente, pessoas que estão presas ao passado deixam de viver o novo que Deus está se propondo a fazer. Deixam, por cegueira espiritual, por dureza de coração, de participar e ser instrumento de um novo tempo, de novas bênçãos, de novidades de vida. Infelizmente, a religião, a falta de fé e alguns traumas do passado nos fazem ficar presos a tempos de outrora e não nos deixam avançar. E na sua vida, existe alguma situação do passado que tem se tornado adversidade para você? Hoje, onde você estiver, Deus quer lhe tirar do passado, das amarras das lembranças, da escravidão do velho e lhe trazer para um novo tempo de bênçãos e promessas. Meus amigos, essas 4 adversidades que citei, a saber, a falta de recursos, a possibilidade de alianças perigosas, as oposições hostis e as lembranças do passado, causaram a estagnação da construção do templo. Sim, a apatia tomou o lugar do entusiasmo. A paralisia espiritual foi tão grande que, diante das adversidades que eles estavam enfrentando, se passaram 16 anos desde que eles haviam retornado do exílio a Jerusalém, e o templo continuava sob escombros, sob ruínas, pedras e entulhos. Inclusive, a Bíblia vai falar que já existia entulhos no altar construído. Meus amados, estive pensando sobre o cativeiro e o momento de pandemia em que estamos vivendo hoje.
Dadas as devidas proporções, é claro, é possível ver o quanto se fala em mudanças de vida, em mudanças de relacionamentos após o fim desse ciclo. Infelizmente, nós seres humanos somos assim, e a nossa história não é diferente dessa citada. Em tempos de dificuldade, prometemos muitas mudanças. Sonhamos em construir um novo mundo, prometemos deixar Deus transformar nossas vidas, nossa família, a nossa rotina, o nosso casamento, mas quando a vida volta ao normal, acabamos nos esquecendo do nosso principal propósito e voltamos a viver longe do objetivo principal. Aquele povo que havia voltado após 70 anos de cativeiro para reconstruir o templo, estava há 16 anos parado e tudo continuava do jeito que eles chegaram. O povo havia esquecido mais uma vez e deixado Deus de lado. Um dos meus temores é que após o término dessa pandemia nós nos esqueçamos de tudo que passamos e voltamos a viver como antes. E é justamente por isso que peço a sua atenção para que juntos possamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. O livro de Ageu nos mostra que apesar da apatia espiritual que aquele povo estava enfrentando, Deus continua sendo misericordioso e foi com o propósito de libertá-los dessa apatia, dessa letargia, que Deus enviou um profeta com uma poderosa pregação. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1 ao 7. No segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no primeiro dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para protegerem do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido a vocês. Queridos, esse texto nos mostra um convite de Deus para que o povo possa refletir sobre a vida que estavam levando após a volta do cativeiro. Verdades preciosas a respeito das consequências de abandonar a Deus e a vida junto dele em troca de prazer e conforto terreno. Vale lembrar que o templo naquele momento não tem a mesma representação de agora. Hoje, nós somos o templo de Deus e somos habitados por Ele, como diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Porém, naquele tempo, o templo representava a presença de Deus e também fazia parte do processo da chegada da era messiânica tão esperada pelos hebreus. Devido a isso, a grande importância da sua reconstrução. Porém, como vimos em Ageu capítulo 1, o povo preferiu construir casas luxuosas para si mesmo. Assim como Deus enviou Ageu para fazer o povo refletir, esta mesma mensagem deve nos convidar a refletir sobre a vida que temos levado e as escolhas que temos feito. Deus está dizendo ainda hoje para você: voltem-se para as suas vidas, olhem para as suas vidas, voltem o olho para o seu passado recente. E eu quero convidar você a meditar sobre preciosas verdades que podemos extrair da palavra de Deus por meio do profeta Ageu. A primeira é que nós somos peritos no desejo de ser Deus. Irmãos, é muito interessante o fato do povo abandonar a obra da reconstrução do templo, tendo como um dos argumentos a falta de recursos, mas fazerem para si casas apaineladas, como diz uma das versões bíblicas.
A palavra hebraica sapã significa tanto apainelar como colocar forro. Eles deixaram a casa de Deus em ruínas, sem teto, para dar um toque de requinte, de luxo e de extravagância em suas próprias casas. Os judeus tinham construído casas de fino e caro acabamento, até mesmo com paredes amadeiradas, forradas. Essa prática era considerada luxuosa até para um rei. O que era para ser feito para Deus, o Todo-Poderoso, foi feito para si mesmo. Uma clara demonstração, ainda que inconsciente, do desejo de ter aquilo que Deus deveria ter primeiramente. Houve até quem sugerisse que os judeus usaram em suas casas a madeira de cedro reservada para a construção do templo. Vemos na narrativa do Éden que a serpente tentou Eva, oferecendo a ela a possibilidade de ser igual a Deus. Hoje, nada mudou. Temos buscado a cada dia tentar ser Deus. Queremos levar vantagem em tudo. O pecado nos impulsiona na busca incessante de poder e glória, enquanto o Evangelho nos convida para uma vida focada no serviço, focada no outro. Este desejo permeia desde cedo em nosso coração, o desejo de ser Deus, porque nós somos humanos e pecadores, e se não tomarmos cuidado, tentaremos nos tornar os deuses das nossas próprias vidas. Quero lhe contar uma experiência pessoal sobre o desejo pecaminoso que nos assola, o desejo de tentar levar vantagem em tudo, o desejo da glória, de vitória, do poder a todo custo. Quero lhe contar uma história que aconteceu em casa com a Alice. A Alice aprendeu a jogar dominó já faz uns 8 meses mais ou menos. E toda semana a gente nos senta em nossa cama, a gente se assenta e joga dominó com ela. E teve um dia que após uma partida e ao recomeçar outra partida, na hora de escolher as peças, eu vi que ela estava embaralhando as peças com uma outra peça embaixo da mão. E na hora de escolher e começar o jogo, eu percebi que aquela peça era o carretão de 6. Eu não sei se essa regra é geral, mas na regra que nós jogamos e que ela aprendeu e eu também, quando se tem um carretão de 6, você começa o jogo. Eu olhei aquela situação e falei, não pode ser verdade. Até porque nós, como pais, muitas vezes não queremos acreditar que os nossos filhos, ainda que pequenos, sejam pecadores e necessitados da graça de Deus. Joguei mais aquela partida e falei, vamos jogar outra. E fiquei de olho, irmãos, aconteceu a mesma coisa. Ela virou as peças e colocou o 6 embaixo e ficou embaralhando com 6. E a primeira peça que ela escolheu foi o carretão de 6. Quando eu a questionei, ela começou a chorar, desesperado, porque eu a peguei ali em flagrante no seu delito. Ela não tinha uma consciência, mas o pecado já atua na vida dela. A história do povo de Israel nos mostrou que não somos diferentes. O contraponto é que quando nós somos adultos, fazemos essa escolha de forma consciente. Nós desejamos ser Deus de forma consciente. Deus não tinha uma casa, mas eles moravam em palacetes. Essa tem sido uma realidade na sua vida? Você tem sido o seu Deus? Você tem se preocupado mais com a sua vida, com as suas coisas e tem deixado Deus de lado? O segundo aprendizado da mensagem de Ageu para o povo é que Deus em segundo plano gera insatisfação. Queridos, se nós estamos tentando ocupar o lugar de Deus, logo Ele se encontra em segundo plano. Deus em segundo plano gera uma busca por uma satisfação que nunca nos chega. Sempre buscamos, mas nunca encontramos. No versículo 6 do capítulo 1 de Ageu, que nós lemos aqui, o profeta usa 5 situações de investimento, todas sem resultado, todas com resultados insatisfatórios. Ele diz assim que aquele povo estava semeando, mas colhendo pouco. Estavam comendo, mas não se fartavam. Estavam bebendo, mas não estavam se saciando. Estavam se vestindo, mas não se aqueciam. E o salário que eles recebiam perdia-se todo pelo caminho.
Há pessoas que moram em casas apaineladas, mas não encontram paz nem alegria dentro das casas. Há pessoas que ajuntam riquezas, mas esse dinheiro se torna desgraça em sua vida. Há pessoas que acumulam para si e dão desculpas para não investir na casa e na obra de Deus. Mas o muito que elas têm parece pouco, pois não é capaz de lhe trazer satisfação e nem paz. No caso dos hebreus, os mesmos homens que demonstraram habilidade e pressa para cuidar de seus negócios, andavam bem devagar e cansadamente quando se tratava de fazer a obra de Deus. O tempo e o dinheiro eram meticulosamente racionados quando se tratava de servir a Deus. Meus irmãos, a Bíblia afirma em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17 o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A história dos hebreus vai nos mostrar que todos aqueles que colocaram Deus em segundo lugar viveram para si próprios. Ainda que muitos demonstrassem sorriso nos lábios, o interior estava cheio de insatisfação e vazio, pois somente Deus pode preencher de forma completa o coração humano. Como eu gosto da famosa frase de Fyodor Dostoiévski, que diz que no coração humano há um vazio do tamanho de Deus. É possível que você que me assiste aí na sua casa esteja passando ou se identifica com essa situação. Você tem plantado, mas não tem colhido o suficiente. Você bebe, mas não se sacia. O seu dinheiro nunca dá. Preciso lhe dizer uma coisa: enquanto Jesus não se tornar o centro da sua vida, da sua caminhada, centro de tudo que existe, a sua caminhada, a sua vida será sempre de insatisfação. Sua alma continuará clamando, pois nela há um vazio que somente Deus pode preencher. Como diz o profeta no versículo 10 do mesmo capítulo 1, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Queridos, não façamos como o povo de Israel, não deixe Deus em segundo plano. Se Deus estiver em segundo plano, o seu casamento não te satisfará. Se Deus estiver em segundo plano, o seu marido nunca será bom o suficiente para você, nem a sua mulher. Se Deus estiver em segundo plano, a sua igreja nunca prestará, você sempre terá reclamações contra ela. Os seus filhos nunca serão bons, a comida que você tem à mesa nunca te satisfará. Sabe por quê? Porque você sempre está buscando algo. E esse algo só Deus pode preencher. A terceira mensagem que o profeta Ageu nos passa, e última, é que o tempo de mudança e transformação deve ser agora. Eu quero repetir o que o Ageu diz no capítulo 1, versículo 2 a 4, na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson. Nessa versão, ela diz assim: uma mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. O povo está empurrando com a barriga suas tarefas. Eles dizem que não é o momento certo para reconstruir meu templo, o templo do Eterno. Logo depois, o Eterno falou novamente e Ageu transmitiu: por que então é a época certa para morar em belas casas, se a casa do Eterno continua em ruínas? Meus queridos, o povo tinha provas suficientes de que era da vontade de Deus que eles reconstruíssem o templo. Deus já havia tocado o coração do rei Ciro para libertá-los do cativeiro e enviá-los a Jerusalém, provendo-lhe inclusive alguns recursos com esse propósito. Também conheciam a profecia de Isaías capítulo 44, versículo 28, acerca do próprio Ciro. Apesar de tudo isso, o profeta denuncia a procrastinação do povo. Eles haviam levantado desculpas e mais desculpas para não concluir a tarefa que foi dada a eles. Aqueles homens não disseram que não iriam construir o templo, mas disseram ainda não.
eu não quero agora. Benjamin Franklin disse o seguinte: jamais conheci um homem que fosse bom em inventar desculpas e que também fosse bom em alguma outra coisa. Amados, a grande verdade é que em algumas áreas de nossas vidas, nós estamos indo de mal a pior, porque estamos dizendo ainda não. Casamentos estão sendo destruídos porque homens e mulheres têm deixado de cumprir o seu papel, mesmo sabendo quais sejam eles. Relacionamentos de pais e filhos são destruídos por falta da ação de parte dos pais, que ainda preferem e acham que a solução é dar mais e mais coisas a seus filhos. Doenças emocionais têm se alastrado por falta de perdão, por falta de misericórdia, pelo simples fato de muitos que ainda estão insatisfeitos, tristes, magoados, dizerem ainda não é o tempo, não estou pronto. Como diz o profeta no versículo 10 do capítulo 1, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheita. Sim, é por nossa causa mesmo que continuamos dizendo ainda não, para que Jesus seja o centro das nossas vidas e continuamos a viver de forma sem saciação, de forma vazia. Deixar para depois traz sérias consequências. O tempo é agora. E é devido a isso que Deus dá a receita de como resolver o problema da apatia e do banzo espiritual daquele povo. Veja, o versículo 7, se eu não me engano, do capítulo 1, vai dizer o seguinte... versículo 8 vai dizer assim: agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Deus dá os passos, Ele ensina como nós devemos fazer e trazer o tempo de transformação para o hoje, para agora. Em outras palavras, Deus está dizendo através do profeta Ageu: povo, saia do comodismo, mexam-se, vamos fazer a obra. Meus amigos, queridos, se seu casamento está destruído, suba a montanha, corte a madeira e reconstrua. Se seus vícios estão lhe tomando a vida, suba a montanha, corte a madeira e reconstrua. Se os seus filhos estão perdidos, se você está desempregado, se você está magoado com alguém, se você está em depressão, suba a montanha, corte a madeira e comece a reconstruir. Aproximadamente 2.600 anos se passaram desde a mensagem que Ageu deu ao povo até hoje. E essa mensagem continua sendo relevante para os nossos dias. Ela continua sendo um convite para que nós possamos refletir em como temos vivido. Eu quero lhe encerrar trazendo você para a reflexão e perguntando o seguinte: quais são as adversidades que têm lhe impedido de seguir a Deus? Elas são de fato adversidades ou são meras desculpas humanas? Elas são coisas, palavras onde você diz: o tempo não é agora, deixa para depois. E minha última pergunta é: quem tem sido Deus da sua vida? Lembre-se que enquanto Jesus não for o centro, nada te saciará. Eu quero terminar dizendo para você a mesma coisa que Ageu disse para aquele povo: o tempo é agora. Que Deus possa te abençoar e abençoar a sua família, e que nós possamos dizer que o tempo é agora. Deus te abençoe.